Pois é, pessoal, estamos de volta aqui para bater mais um papo agora sobre quadrinhos e cinema. Fala pessoal, tudo na paz? Juan Santos de novo com vocês aqui na área para a gente bater aqui um papinho sobre os quadrinhos e o cinema. O que me motivou a gravar esse vídeo, foi alguns acontecimentos que vieram acontecendo no decorrer dos últimos anos. E esses acontecimentos meio que me despertaram para fazer isso aqui, porque algumas pessoas têm uma visão bem diferenciada das outras, e isso acaba gerando opiniões contrárias, e em vez de você ter um debate, você acaba tendo muita guerra, e isso aí é um pouco chato. E o que é que eu venho percebendo, Quadrinhos e cinema, na minha visão, eles eram para somar um ao outro, Um fazer com que o outro aí alavancasse. Mas o que eu percebo, de modo geral, que muitas vezes é o contrário, Então, eu vou colocar um pouco da minha visão e eu queria que você também deixasse um pouco da sua visão aqui para a gente fazer essa breve discussão. Se você quiser comentar aqui embaixo, com certeza eu vou lá, vou responder para você. E se você também se sente ou se vê em alguma dessas situações que eu vou colocar aqui, ou se você tem alguma experiência também que você queira compartilhar, você pode colocar aí nos comentários que vai ser super bem-vindo. É o seguinte, pessoal, o que eu vejo, assim, o que eu percebo que está acontecendo? Eu sou leitor, eu leio, como vocês, quem me acompanha aí, por exemplo, no vídeo passado, eu até compartilhei com vocês um pouco, eu leio desde 1994, e naquela época, de 94 para cá, eu também encontrava alguns filmes, Não. Fica aqui, eu também encontrava alguns filmes, assim, e naquela época os filmes eles não tinham tanto efeito especial como tem agora, Mas o que acontecia? Você se divertia muito com o filme, você curtia o filme pra caramba, por exemplo, eu tô aqui com a camisa do Superman. Eu me lembro que quando eu assisti o Superman do Christopher Reeve, o do Richard Donner, aquilo foi algo fantástico pra mim. E eu não ligava muito assim, eu também lia quando eu vi o filme e eu conseguia diferenciar as duas coisas. A sensação que eu tinha era uma sensação de muita alegria, Aquela coisa, eu ficava muito contente quando eu via o meu herói na telona, e não abria muito a questão para discutir sobre crítica, por exemplo, o uniforme não ficou 100% fiel, o vilão ele não é bem caracterizado, o roteiro não foi bem escrito. Claro que eu nada contra quem faz isso, até porque tem gente que vive disso, é crítico profissional, mas eu fico um pouco chateado, por exemplo, porque o que era para acontecer era o seguinte, na minha visão, poxa, tu tá vendo ali no cinema o teu herói, tu quer conhecer um pouco mais, compra o quadrinho dele, vai ler um pouco sobre ele, mas não, o que está acontecendo? O pessoal está indo ver o filme, e isso às vezes eu percebo mais dos leitores antigos, os leitores novos, até porque como eles são novos, alguns estão embarcando agora na ideia, esses sim, que eu vejo na grande maioria estão indo atrás, eu recebo muitos, eles vêm até mim, eu como sou professor, por exemplo, vários dos meus alunos vêm pedir opinião, perguntar sobre tal herói, tal quadrinho que pode ler, mas os leitores mais velhos, ou seja, a galera da velha guarda, por exemplo, assim, que já lê há muito tempo, essa galera... Eu não sei, cara, às vezes, claro, não generalizando, tá pessoal, não é todo mundo, se acham assim intelectuais a um ponto, que quando vê tal coisa no cinema já vai metendo pau, Não, porque tal coisa era assim. Olha, eu sei que você pode ficar frustrado com muita coisa, assim como eu fico. Eu já tive várias experiências ruins também, desse ponto de vista que quando eu esperava lá no cinema que fosse mais fiel, não foi. Mas eu queria que você entendesse que são universos diferentes, o cinema não vai ter, na minha visão, por exemplo, como ficar 100% assim, totalmente, fiel a um HQ. Ele pode chegar bem próximo, mas para ficar fiel, e até na minha visão também, eu acho o seguinte, será que não perderia a graça você saber tudo decorado, o roteiro completo, do início, meio e fim, por exemplo, do que vai acontecer? Isso eu posso comentar agora, assim, rapidamente, colocando o Shazam, por exemplo. Shazam, eu fui ver no cinema o filme, Claro que ele não foi 100% fiel ao quadrinho, que bom que ele não foi 100% fiel. Porque se ele fosse 100% fiel, eu já saberia de tudo. Eu não vi nenhum spoiler do filme, mas eu tenho o quadrinho de base, que é o quadrinho com a palavra mágica, que eu vou até pegar rapidão aqui, ele está bem aqui próximo da gente aqui, ó. Na minha pilha, aqui, ó. O quadrinho que foi tomado de base para fazer o filme de Shazam. Então o que acontece? Quem leu esse quadrinho aqui, cara, e foi ver o filme, acredite, não se surpreendeu muito não. Vou dizer por quê. Porque ele ficou muito próximo do
do quadrinho. Então, por exemplo, claro, não é mais spoiler, né? Já tá aí, o filme já passou, então eu vou logo dizer aqui, vou rasgar logo tudo aqui. Olha só, no filme aparece a família Shazam, né? Então assim, no cinema, claro que eu me empolguei, né? Eu vibrei quando eu vi, mas não foi a mesma sensação, por exemplo, quando eu tive outras surpresas em outros filmes, né? Por exemplo, em Ultimato, algumas cenas que eu vibrei muito, porque não eram cenas que estavam previstas, que eu já tinha visto de algum quadrinho, por exemplo. Já o Shazam, quando apareceu a família Shazam, nossa, né? A minha grande surpresa foi o Dr. Sivana, por exemplo, que o Dr. Sivana estava quase que como um Adão Negro no quadrinho, né? O que aconteceu, por exemplo, foi isso. Eu já esperava, né? Uma coisa então, agora falando o contrário, né? Pronto, o Shazam ele já ficou tão próximo que não me surpreendeu tanto. Agora um filme que me surpreendeu muito, mas que não deixou de também ser uma coisa frustrante. Eu acredito que você que me acompanha também, que é leitor, deve conhecer um arco muito famoso. Vou pegar aqui rapidão aqui, ó. Esse aqui, né? Da nossa querida Marvel é o arco do Guerra Civil, por exemplo. Tivemos aí o filme do Guerra Civil, que na verdade é Capitão América Guerra Civil, né? E o que acontece, né? Esse eu já estava prevendo que ele não ia chegar muito aqui, né? Não ia chegar próximo do quadrinho. Por quê? Porque a quantidade de heróis que a Marvel tinha já nos apresentado no cinema era bem inferior à quantidade de heróis que você tem aqui. E esse era o meu medo inicialmente. Eu fiquei, não, nossa, pelo amor de Deus, que se a graça do quadrinho, né, é você ver aquele embate ali entre o Capitão América e o Homem de Ferro e também ver os heróis se degladiando, assim, por exemplo, eu gosto muito, né, de ver isso aí, para comparar poderes, ver a cena de batalha, né, eu queria ver, só que eu já fui preparado, né. E eu acabei me surpreendendo porque a trama ela muda um pouco, né? Ela tem um desfecho diferente. Claro que eu também não gostei muito do filme, né? Ali o final ele foi meio broxante pra mim, mas acabou me surpreendendo até mais do que o Capitão Marvel, né? Por exemplo, o Shazam, porque o Shazam ele ficou muito próximo e já o Guerra Civil não. Mas em nenhum momento eu cheguei pra galera que vinha, por exemplo, debater comigo sobre o filme, vinha discutir comigo sobre o filme e já ia dizendo assim, olha, o filme não presta, o filme é ruim. E a pessoa ia lá, mas por que você achou o filme ruim, por que não presta? E eu automaticamente poderia dizer, não, eu sou leitor desde 1994 e eu já li o Guerra Civil, eu tenho o livro do Guerra Civil e não chega bem próximo, o filme está longe do quadrinho, blá 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 blá. Ou seja, me comportando como um chato, querendo dar uma de intelectual, mas eu tenho que entender que são universos diferentes. Não também que não tenha leitor novo aí que não fale blá 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 pra caramba aí, né? Eu, por exemplo, várias vezes que eu vou aos sebos, eu até aconselho você aí que é leitor, colecionador, vá, visite mais sebos, porque lá eu encontro muita galera assim que manja de muita coisa. Também tem galera que acha que manja, mas não manja nada, né? Que é essa galerinha do mal aí, que gosta de abrir uma discórdia. Então, um certo dia eu também, lá no sebo, né, eu tava lá, a galera conversando sobre filmes, né? E a gente tava falando sobre o filme da Liga da Justiça. Eu particularmente eu gostei do filme da Liga, eu só acho que tiveram pontos que foram bem assim, críticos, né? Mas o filme em si eu gostei, é um filme divertido, é um filme bom, a galera ainda naquela coisa de meter o pau no filme da DC, mas eu gostei, né? Mas eu acho que o Superman ele foi muito desvalorizado naquele filme, eu acho que poderia ter sido melhor, mas enfim, e o que estava sendo abordado lá, né? Discussões sobre a morte do Superman e o retorno do Superman. Cara, na hora assim, eu só observando de longe, e o que acontece? Era um garoto que aparentava ser um jovem leitor, né? Discutindo lá, debatendo com um cara lá, né, que aparentava ser um leitor das antigas, né, assim, até pela idade, pelo modo como falava, pela bagagem, né, que ele vinha expor, assim, eu deduzi, né, inicialmente que é um leitor das antigas, até me aproximar. Depois eu me aproximei, entrei no papo, que é normal, você acaba sendo contagiado, a galera lhe puxa, você fica no debate, e o cara começou a dizer, se gabando, que ele há tanto tempo, né, e começou a querer botar o garoto no bolso, começou a meter o pau lá, dizendo, pá, não, porque tem a questão do pai, recolher o corpo e não sei o que, e Lex Luthor, e blá. O garoto ficou sem saber o que fazer, por quê? Porque o garoto tinha a base mais do filme. Né? Então, pra ele, cara, o Superman tinha retornado dentro daquele universo do filme. E eu compreendo como ele se sente, por quê? Porque eu mesmo, antes de começar a entrar no universo dos quadrinhos, né? O meu contato mais direto era com os filmes. Né? Eu lia muito, né, desde cedo, 94, mas o meu primeiro contato mesmo foi com os filmes. Então assim, eu bem pequenininho, né, ali, eu assistindo aquele Batman do Tim Burton, por exemplo. Então, na minha visão, o universo do Batman era aquele Batman do Michael Keaton. Então você imagina aí o choque, né? Você vê aquele universo do Batman, quando tu vai pro quadrinho, tu vê que é uma coisa que muda muito.
né? Aí eu fiquei, nossa, né? Até porque no Batman do Tim Burton, por exemplo, o Coringa é que vai lá e mata os pais do Bruce. Depois você acaba lendo o quadrinho do Batman, você vê que foi um cara lá chamado Joe Chill, e muda muita coisa e você fica, nossa, só que aí isso foi legal por quê? Porque ninguém veio, sei lá, me criticar, dizer que eu estava errado. Naquela época era diferente, eu mesmo eu fui buscar e eu comecei a diferenciar. Eu comecei a perceber que não, peraí, o cinema tem um lado, o quadrinho tem outro lado. E vi que dava para debater de uma maneira saudável. Eu vejo muitos vídeos hoje aí, né, no YouTube, tem alguns canais que eu até acompanho, alguns eu acho muito interessantes e muito legais, que eles já fazem o seguinte, eles já deixam essa observação, olha, são universos diferentes, mas tem outros que eu vejo que os caras, a primeira coisa que fazem é assim, olha, não, nos quadrinhos, cara, não, nos quadrinhos, não, nos quadrinhos. Velho, eu acho o seguinte, Homem-Aranha, por exemplo, né? É Homem-Aranha no cinema, é Homem-Aranha nos quadrinhos, é Homem-Aranha nos livros, é Homem-Aranha. Agora, o universo que aquele Homem-Aranha vai atuar no filme, no livro, no quadrinho, e aí depende muito. O cinema vai depender muito da equipe criativa, no quadrinho da equipe criativa ali por volta daquele quadrinho, ali pelo meio dele, né? O livro também, e assim por diante. É por isso que quando a galera me pergunta muitas vezes, olha, num combate, por exemplo, entre o Thanos e o Darkseid, quem vence? Eu digo, depende muito de quem está escrevendo, cara. Depende muito de quem está escrevendo, né? Se o cara levar ali o lado dele emocional, se ele gostar mais de um personagem, ele vai botar o personagem para vencer. Né? A mesma coisa são esses universos, por exemplo. Você tem que ver que quando a produção é feita, depende muito de quem está por trás ali. Não tem uma coisa puxada muito por uma definição, uma coisa axiomática, por exemplo. Então, quando você começa a levar isso dessa forma, né, eu acredito, né, minha visão, claro, não sou o dono da verdade, mas é a minha visão, né? Quando você começa a separar as coisas de uma maneira geral, saber que aquilo é um divertimento, né? Mesmo que você ache ruim, não é porque você achou ruim, cara, que você tem que meter o pau no filme. Né? E vice-versa também com o quadrinho, não é porque você lê um quadrinho e achou ruim, é meter o pau no quadrinho, por exemplo. Às vezes o cara que tá do teu lado leu e gostou. Às vezes o cara foi assistir o filme lá, assistiu e gostou. O que eu acho que é saudável e válido é o debate. É o debate, assim, vocês debatem, sei lá, jogam uma ideia de um contra a ideia do outro, debatem, formam opinião, mas afronta. Às vezes até amizades acabando, esses mimimi nos grupos aí, agora tem aí fã da Marvel, fã da DC, e fica metendo pau no filme do outro. Agora, recentemente, aí, os caras querendo encontrar vários erros em Ultimato, né? E a galerinha aí, a oposição, que seria a DC. Eu também sou muito fã da DC. E quando era o contrário também, quando o filme da DC acontecia, lá vinha a galerinha da Marvel encontrando muito erro no filme. E isso, cara, não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais e não fazer aí essa separação, que senão o negócio não vai pra frente, né? Agora que o Vingadores, que foi o grande evento, eu uso muito como base, aí passou, né? A poeira agora vai baixar um pouco. Os filmes de herói aí não vão acabar, tem o Homem-Aranha já chegando, né? A DC tá aí com Coringa também em outubro. Então esse é o momento para você que está me acompanhando aí no canal, que é um jovem leitor, né? Não só na idade, mas por exemplo, começou agora e está querendo conhecer, vá lá, cara. E muitas vezes você vai pedir opinião para as pessoas vão te indicar um quadrinho. Não, começa por esse. Eu vou dar uma dica diferente, cara. Comece por aquele quadrinho que você achar melhor. Por exemplo, se você chegar em um lugar e ver o quadrinho lá do seu personagem, por exemplo, o Coringa. Mas não é um quadrinho de origem, né? Porque a galera tem essa coisa, não, tem que pegar o quadrinho de origem. Se você não encontrar o quadrinho de origem, pega aquele quadrinho, cara, lê, vê como é o comportamento. Se você despertar para ler mais, a internet hoje aí tá fácil acesso, né? Aí você vai buscar, você vai ler, você vai se inteirar. E com certeza você vai chegar nesse universo aqui, que contém os leitores, colecionadores, os fãs de cinema, né? E vai conseguir se adaptar ou até interagir de uma maneira um pouco mais atrativa até para você. E um conselho, cara, fuja dessa galerinha, né, na minha visão, que fica nesse mimimi, né, que quer ser aí, hierarquicamente falando, né, maior do que você. Na minha visão, como eu vou colocar sempre isso aqui em evidência, na minha visão nós somos todos aqui equivalentes, certo? Não tem ninguém melhor do que ninguém, não é porque eu leio mais do que você, por exemplo, que eu sou melhor do que você, eu tenho uma opinião diferente da sua, só isso. Tá bom? Então no mais, pessoal, era isso, queria deixar esse vídeo pra você aí, né, um papo rápido aí sobre quadrinhos de cinema, né? Quem vai dizer agora se é benéfico ou não é o futuro, né? Eu espero que seja benéfico, eu espero que a venda dos quadrinhos ela aumente, apesar de que ultimamente agora a gente está vendo que está baixando, mas não é por causa do cinema, o cinema não tem nada a ver com isso. Eu acho que está baixando por causa dessa crise, né, que está tendo aí, literária, que também pega os quadrinhos, né, afeta a distribuição, pequenas editoras fechando, mas enfim, vamos torcer que os filmes façam sucesso, que os quadrinhos aumentem suas vendas e que a gente possa trazer sempre mais conteúdo, né? Quando eu digo a gente, eu e a outra galera aí que também produz, falando de quadrinhos também para vocês, sobre livros e sobre cultura pop em geral.
Fiquem na paz, queridos. Grande abraço e valeu!